Paz do Senhor. Creio que os irmãos estão felizes essa noite, como eu me encontro também feliz na presença do Senhor. Por mais uma vez estar junto com os irmãos. Eu me sinto em casa, irmão, quando estou aqui. Por que, irmão Malquês? Porque Jesus está aqui. Amém? Onde Jesus está, irmão, é motivo de alegria. E um dia quando vocês forem nos visitar lá, eu penso que vocês também vão sentir a mesma alegria, a mesma presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu queria trazer uma palavra essa noite para que nós venhamos refletir um pouco sobre nossas vidas. Tá, irmãos? E já foi muito falado aqui essa noite, e Deus só confirma a palavra. Só confirma a palavra. Eu queria ler, irmãos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 8, no versículo 34. É um versículo bem conhecido da igreja, dos irmãos. E esse versículo vai ser o tema da nossa festa lá no estado do Pará. Tá, irmão? E eu adotei esse tema, esses versículos, desde quando eu saí daqui. Quando eu cheguei lá, eu coloquei, trabalhei em cima desse texto. Deus colocou isso no meu coração. E eu tenho visto Deus agir através dessas palavras. Irmão Alquis, como é que a gente sabe? A irmã Amada falou que confirmar é muito bom, né? Você confirmar que Deus está te abençoando, que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. É a melhor coisa que tem. Mas quando Deus se cala, e como é que eu vou saber que eu estou fazendo a coisa certa, estou no lugar certo? Ok, está tudo bom. Irmãos, não existe melhor coisa para confirmar do que salvação de almas. Pessoas se rendendo ao Senhor, se rendendo, dizendo assim: olha, esse é o homem de Deus, eu quero estar do teu lado, eu quero fazer a obra, eu quero estar junto de vocês, eu estou alegre aqui com vocês. Irmão, não existe melhor confirmação do que essa. Salvação de almas. Pessoas que antes praticavam coisas erradas e agora estão fazendo a coisa certa. Isso é confirmação de Deus. Não precisa, irmão, o arauto descer lá de cima e dizer: meu filho, é assim mesmo, foi aqui que eu te coloquei. Não precisa, irmão. Se for necessário, ele vem. Mas se não, só a confirmação, a salvação de almas é mais do que suficiente. Amém? Então Deus tem confirmado a nossa presença naquele lugar, porque Ele que nos levou e é Ele que nos vai trazer. Amém? Se for da sua vontade. Se não, irmão, vou ficar lá por alguns anos. Amém? Glória a Deus. O texto, os irmãos já acharam? Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 8, versículo 34. É um texto forte, mas que é necessário. Assim como a irmã Maria leu um texto aqui bom e forte, mas esse também veio acompanhando o pacote, tá, irmão? Olhem só o que diz a palavra de Deus. O Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Jesus falou isso, tá, irmão? Jesus falou isso. Mas diz os teólogos que texto sem contexto é um pretexto, né, para a heresia ou para um erro de estudo da palavra. Então, para que Jesus fizesse a convocação da multidão, chega aqui, encosta, discípulos, encosta, eu tenho uma palavra para dizer para vocês. Ele ouviu algo antes, um murmurum, alguma conversa, para ele lançar essa palavra, tá? Lançar essa palavra para os discípulos. E o que vem antes? Vem o seguinte, irmão, olha só. Jesus estava predizendo a sua morte e a sua ressurreição, antes de ele trazer essa palavra. Ele estava dizendo para que ele veio, que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. Falou tudo isso. Aí houve um murmurum, alguém se levantou. Se você ler o texto, você vai ver que foi Pedro, um dos seus discípulos, se levantou
E disse Jesus, começou a colocar Jesus na parede, dizer, não faz isso não. De maneira nenhuma vai acontecer isso contigo. Não pode, tu é o Salvador, tu vem reinar, tu é o nosso rei, tu é o Messias. Um dos seus próprios discípulos querendo, Aí Jesus lança aquela palavra, que nós aprendemos nessa manhã, da realidade de Satanás, da realidade do nosso inimigo. E ele estava agindo na vida de Pedro naquele momento. Olha só. E Jesus repreende e diz, olha, tu não entende das coisas de Deus, nem do reino de Deus. Só entende das coisas dos homens, mas de Deus e do seu reino, tu não entende nada. Se tu entendesse, tu nunca teria caído. E abafou. Por isso é que ele lança essa palavra que eu li para vocês. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou o seu eu, tome a sua e siga. Por quê? Porque Pedro pensava que Jesus, com essas palavras, ia massagear o seu ego e dizer, não, é verdade, para que eu preciso morrer? Eu não preciso morrer, eu não preciso disso. Mas para isso Jesus veio, tá certo, irmão? Então vamos ver, vamos analisar só esse primeiro, para nós venha refletir sobre essas palavras, tá, irmão? Se alguém quiser vir após mim. O que Jesus queria dizer com isso? Se alguém quiser vir após mim. Vamos analisar. Tem um texto no Evangelho, segundo escreveu João, que diz, ele mesmo dizendo, todos os que vieram antes de mim, ele diz assim, todos que vieram antes de mim são o quê? Ladrões, ou foram ladrões e salteados. Mas aqui ele está convidando, e após ele, quer dizer, depois dele. Se você quer vir, e após Jesus, depois de Jesus, você tem que fazer isso que ele está dizendo. Mas vamos analisar. Todos que vieram antes de Jesus, provavelmente, queriam cumprir a promessa de Isaías, do Messias, do enviado, do Cristo, não é verdade? Mas ele disse, não, nenhum desses era. Todos eles eram ladrões, eles estavam interessados em outra coisa. Mas agora sim, eu sou o Cristo. A afirmação de Pedro aqui está confirmando essa mesma palavra, porque antes ele disse, ei, tu és o Cristo, o Filho do Deus, o prometido. Aí logo em seguida ele vem e nega, dizendo, não, tu não é isso, tu não pode fazer isso. Então por isso que ele lança essa palavra. Todos que quiserem vir após Cristo. Quem é que pode ir após Cristo? Os discípulos. Ele enviava. Vão adiante de mim. Os discípulos. Se você é um cristão real, você é um que vai após Cristo, depois de Cristo. Você não pode vir antes dele. Ninguém pode vir antes dele. Os que se baseiam no Antigo Testamento estão vindo por trás. Mas os que se baseiam em Cristo estão vindo depois de... Vocês estão entendendo, irmão? Mas para você ir na frente de Cristo, você tem que aceitar o Cristo. Por isso que ele disse que eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. E todos que ouvem a minha, vêm e me... Glória a Deus. Entra na mesma palavra. Amém? Glória a Deus. Agora, irmão, a segunda parte desse versículo, interessante. Em Marcos diz assim, e a si mesmo se negue. Em outras partes do Novo Testamento, em Mateus e Lucas, negue-se a si mesmo. Mas aqui está dizendo, a si mesmo se negue. Irmão, como é possível eu me negar? Eu mesmo me nego. Eu já vi gente negar para os outros. Não, tu não vem. Tu não pode fazer. Não, irmão, não. Está negando. Irmão, me dê esse microfone. Não, não te dou. Agora, eu mesmo me negar. Eu mesmo dizer, irmão, eu preciso beber água. Estou com uma sede danada. Mas eu não vou beber essa água.
desta água eu não beberei. Né que muitos dizem isso? Desta água eu não beberei. Mas eu preciso, eu necessito, eu estou com sede. Mas dessa água eu não. Você já fez isso uma vez? Irmão, isso é coisa maluca. Não dá para entender, né? Negar-se a si mesmo. Dizer não para você mesmo. Sabe o que é isso, irmão? É a luta que o apóstolo Paulo fala lá nas suas cartas. Da carne e do espírito. Um briga entre si. Um querendo fazer a sua vontade, outro querendo fazer outra vontade. Um querendo fazer a sua vontade. Foi essa luta que Jesus sofreu com o diabo no deserto, na tentação. Você está com fome? Estou para morrer. Depois de 40 dias, sem comer. Rapaz, não pode. Tá vendo essas duas pedrinhas aqui? Faz 2 biscoitos, rapaz. E come. Aí Jesus, o que ele fez? Diga assim, ele negou a si mesmo, o seu desejo. Senão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. O cumprimento da sua palavra, que entra no mesmo versículo. Siga-me, ou siga-me a minha palavra. O que eu digo, ou a palavra de Deus. Muitas das vezes, irmão, nós temos que nos negar a nossa vontade para seguir a palavra de... Muitas das vezes, irmão, me desculpe, sempre. Se você é cristão, sempre. Sempre. Mas é esse o desafio. É essa palavra que eu queria trazer essa noite. Você tem negado a si mesmo? Nós temos negado nosso desejo? Você tem negado? Você está com fome, você dá esse prato de comida para alguém que está com fome e diz, hoje eu não comerei. Não. Ele estava tão atento à palavra de Deus que ele começou a querer fazer algo que da sua própria vontade, que ele disse, é esse que é o rei. Não, mas é esse aí é. Aí o Espírito diz, não, calma lá. Não é assim não, eu não vejo assim não, rapaz. Aí ele disse, ainda falta algum. Aí começou a ouvir Deus e a negar a sua vontade, dele mesmo querer fazer a vontade de Deus. Aí eu disse, ei, eu vejo de outra forma ele. Eu vejo o coração, não vejo a aparência. Aí ele disse, mas ainda tem algum menino? Tem um moleque aí. Aí ele disse assim, irmãos, se você perguntar, irmão, o que é isso? É o seu desejo, a sua vontade. Está correndo por aí, liso, pelos matos, saindo na mata aí, a moto quebrando. Irmão, lá é uma bênção. A irmã falou que é uma bênção, né? Mas é uma bênção mesmo. Para chegar aqui, irmão, parece que tudo cogita para você não fazer a vontade de Deus. Mas se você já tem um pequeno entendimento, você diz, vai, eu sei o que é isso, vai. Nós andamos mais empurrando a moto, irmão, do que em cima. Agora pensa, irmão, não é pista, irmão, é buraco, é serra, é peso. Agora você diz, irmão, agora você vai chegar, você vai negar sua moto, vai quebrar. Não, ela vai ficar nova. Eu vou reformar em nome de Jesus. Amém? Você vai entender por que eu vou fazer isso com a moto. Por quê? Amém? Glória a Deus. Vamos lá, eu não quero passar muito tempo, tá, irmão? Só para você refletir essa noite. Na terceira parte, praticamente a última, diz assim, depois de que você nega a si mesmo, diz assim, então tome a sua cruz. Agora, irmão, isso aí eu já sei, irmão. Os pregadores sempre dizem, a cruz, irmão, não é sua esposa. A cruz, irmão, não é seu esposo. Irmão, a cruz não é aquele seu carro velho. Não é aquela sua moto velha que estão empurrando. Aquilo não é a tua cruz. Você está entendendo agora por que eu não vou quebrar minha moto? Nem vou vender? Porque ela não é minha cruz. Então, irmão, o que é a cruz? O que Jesus estava se referindo à cruz? Se ele mesmo estava falando de cruz. E ele estava falando que ia ser morte de cruz e ressuscitar. E aqui ele está dizendo que nós que temos que também carregar nossa cruz. Para você ou eu entender, nós temos que nos basear no exemplo da cruz de Cristo.
para ver se a gente consegue entender que cruz é essa que ele está falando a nosso respeito. Glória a Deus. Você está entendendo? Então, diz uma coisa. A cruz de Cristo. A cruz que Cristo foi crucificado. Colocado lá. Era para ele? Escute. Na época que Jesus foi crucificado, se crucificava em cruz, ou para exemplo daquele povo, os malfeitores, os criminosos, os ladrões, os homicidas, os estrupadores, os assaltantes, aqueles perigosos, eram crucificados e mortos numa cruz para servir de exemplo para ninguém fazer o... Então Cristo foi colocado nessa cruz. O povo romano criou isso para colocar as piores raças na cruz. Escute, entenda isso. Mas Deus, escute, Deus colocou o seu melhor na cruz. Você está entendendo? Tem gente que já está entendendo aí. A cruz, irmão, nada mais é do que aquilo que você acha que é péssimo. É para ser colocado o que é péssimo, mas você coloca o que é bom lá. Você investe no que é bom. Irmãos, quer dizer, irmão Malquias, que se eu tenho um carro velho, ele não é minha cruz, não. Ele é a tua bênção. Você vai fazer o contrário, porque é o mesmo que Deus faria. Você lembra que a irmã leu aqui, diz que ele ergue o necessitado, aquele do pó, que está inválido, ele pega do pó e põe, ó, de pé. Amém? Então, irmãos, a cruz para mim e para você, eu não sei como você está a sua vida hoje. A cruz não é aquele vizinho barulhento que chama nome. Não, irmão. É como você trata o vizinho. Essa é a tua cruz. Irmão, a cruz não é a igreja. É como você age dentro da igreja. Se você está achando ruim, então faça o que é bom. Lembra o que a irmã falou? O inimigo? A cruz, o inimigo não é a tua cruz. É a forma de que você trata o inimigo. Essa é a nossa sina. É esse o nosso chamado. Amém? Glória a Deus, irmão. Se não estiverem entendendo, mas eu acho que estão entendendo. Glória a Deus. E para terminar, Jesus diz assim: vocês podem vir após mim, só que vocês têm que se negar, vocês têm que tomar sua cruz, e depois vocês têm que me seguir. Irmão, tem muita gente que aceita Jesus, não aceita? Aceitar é bom, né? Tem uns que até dizem assim: eu aceitei desde quando eu nasci. Eu sou crente. Mas você segue Jesus? Porque aceitar é fácil, né? Seguir parece que é um pouco complicado, mas não é complicado. A palavra diz que nós devemos seguir os seus passos. Ou melhor, obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, ou fazer o que ele fez. Irmão, você está dizendo, então, que se eu for seguidor de Cristo, me negar, eu vou carregar minha cruz, e no final, eu vou ser crucificado igual Jesus? O que você acha? Pense aí. Eu vou morrer também? Se eu pregar outro evangelho que não venha nos matar e nos crucificar, eu estarei mentindo, irmão. O evangelho real e genuíno tem que levar-nos a negar nós mesmos, carregar nossa cruz e no final da lida, irmã Luciana, morrer. Porque a palavra de Deus diz na sequência, você pode ler na sua casa, que aquele que morrer por minha causa vai salvar a sua vida no final. Mas que morte é essa? Ah, irmão, então eu vou facilitar. Por isso que tem muita gente se assassinando, se suicidando. Não, irmão, não é isso. Não é isso. Quando você faz esses requisitos que Jesus disse aqui, e após ele,
negar, tomar a cruz, seguir a Ele, você já morreu para o mundo. Você já era. Você não faz o que a tua vontade quer mais. O seu eu, ó, já era. O teu orgulho, ó, já está lá embaixo. Agora quem prevalece é a vontade de Jesus. O seu querer, a sua vontade. Aí você vai ver Deus agir na sua vida. Aí você vai ver o amor prevalecer. Você vai ver o amor aumentar. Você vai ver a palavra se cumprir. Você vai ver as promessas se cumprirem na sua vida. De uma forma que você não vai entender, não vai compreender, mas logo em seguida o Espírito vai te revelar e vai dizer: olha, tá vendo? Eu não disse, se tu me seguir, se tu obedecer, se tu estiver em mim, se as minhas palavras estiverem em ti, tudo iria ser possível? Aí você vai dizer: verdade. É verdade. Você lembra do apóstolo amado? Quem era o apóstolo amado? É João, é? Você sabia? Eu fiquei encucado, né? Eu estava procurando, eu vi um pastor dizendo: você sabia que o apóstolo amado, é só ele mesmo, na sua epístola, que ele mesmo chama dele de apóstolo amado? Por quê? Porque ele se achava amado de Jesus. O resto não se achava, não. Você sabe o que João estava querendo dizer? Ele amava Jesus. Ele amava, e ele achava que ele amava mais do que todos. Você ama Jesus? Você acha que Jesus retribuía esse amor, pastor, para João? Você lembra de como a história conta de como João morreu? Todos os discípulos, história, ele foi lançado num caldeirão de óleo, fervendo. De lá ele saiu como se estivesse tomando banho numa ducha, numa banheira. Aí não tinha jeito. Rapaz, vou levar esse camarada para uma ilha, ele vai morrer seco, só tem cobra lá. Colocaram João lá. Mas antes disso, escute. Você lembra quando Pedro foi restaurado? O discípulo vinha lá atrás. E era o amado, hein? Ele era convencido. Aí Pedro já estava meio chateado. Jesus dizendo que tu vai morrer de cruz, sabe, Pedro? Tu vai sofrer, Pedro. Aí ele ficou olhando. E esse aí? Esse bonitão aí? Aí sabe o que Jesus disse? Que te importa? Que te importa com ele? Se eu quero que ele viva até que me veja ouvindo de novo, que te importa? Vem tu, rapaz, eu estou falando é contigo. Deu-lhe uma chamada em Pedro, mas com João, nada. Sabe o que aconteceu, irmão? João, Jesus disse que ele não iria morrer. Aí na própria epístola ele disse: não foi bem assim não. Ele disse se ele quisesse. Ele não disse que eu não ia morrer. O próprio João. Não foi assim. Quem foi que espalhou essa fofoca? Foi Pedro. Pedro que espalhou a fofoca. João não falou nada disso não. Ele diz na sua epístola que não é bem assim que estão falando não. Jesus não falou isso não, que eu não ia morrer. Ele disse: se eu quiser. Se eu quiser. Amém? Escute. Assim como na transfiguração que Jesus disse: ei, alguns que estão aqui não vão morrer até que veja o Filho do Homem vir em glória. Você lembra do monte da transfiguração? Os discípulos morreram ou não morreram? Morreram, mas antes eles viram Jesus vir. Viram a transfiguração. A mesma coisa, escute, aconteceu com João. Ele viu. Ele viu. Ele viu a volta de Cristo. Ele viu o arrebatamento da igreja. Ele viu. Você já leu em quantas vezes está escrito assim em Apocalipse? E eu vi. Você já leu quantas vezes tem? É muito. E eu vi o anjo. E eu vi. E chamou-me e disse: veja e escreve. Anota, veja. E eu vi. 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 Amém? João viu. Deus promessa para a nossa vida. Deus diz em sua palavra que se nós crermos
ainda que nós estivermos mortos, nós iremos viver. E se nós estivermos vivos e crermos, nunca nós morreremos. Você crê? Você ama Jesus? Então você vai ver isso acontecer. O amor, irmão, ele pode se medir por intensidade. Irmão, pode. Se tivesse um aparelho para medir o amor, você ia ver que ele uma hora ele é intenso, outra hora ele é mais fraco. Tem uns que amam muito, tem outros que amam pouco. Tem isso na Bíblia? Tem, irmão. Lembra da parábola? Lembra daquela mulher que foi lá chorar? Aí Jesus disse: ei, deixa eu contar uma história. Tinha um cara que devia tanto e tanto. Ele perdoou. Qual desses lhe vai amar mais? Aí, senhora, aquele que perdoou tinha mais dinheiro, Senhor. Pois então, teus pecados, os teus muitos pecados estão perdoados para a mulher. E para o outro, amou menos. Mas amou muito aquele que precisava de muito amor, ou muito ser amado. Jesus Cristo nos amou primeiro. Amém? Amém? Glória a Deus. É só isso, irmãos. É para nós refletirmos, para nós